Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, para que a gente possa crescer um pouco mais na graça e no conhecimento que procede do Senhor. Nós estamos estudando sobre a comunhão, a relação da igreja com o envolvimento que devemos ter diante do Senhor e que diferença faz, né, a igreja para que essa relação de comunhão se torne possível, para que ela venha a ser realidade em nossas vidas. Eu peço que aqueles que estiverem em casa e também aqui os irmãos que estão aqui conosco abram a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16. Nós vamos meditar um pouco nesse texto a partir do versículo 13. Do 13 ao 28, tem muita coisa a nos ensinar a respeito da importância da igreja aqui nesta vida. Mas antes, eu quero ler uma coisa aqui para os amados irmãos, que diz o seguinte: que Deus concedeu à igreja a fraternidade intrínseca extremamente rígida, impenetrável à malignidade e indestrutível, a tal ponto que nem as portas do inferno, a tal ponto que nem as portas do inferno sejam suficientemente fortes e poderosas para destruí-las. Então, esse texto aqui, do comentário da Confissão de Fé de Westminster, deixa uma coisa muito forte diante daquilo que nós entendemos a respeito da igreja. E nós vamos ver nesse texto de Mateus. No entanto, vamos ver essa questão de forma mais profunda. Que a igreja, Deus concedeu à igreja, de outra parte, uma fraternidade intrínseca extremamente rígida. Então há essa fraternidade na igreja, ela pode esfriar, mas ela nunca vai ser destruída. Satanás, com suas malícias, com suas astúcias, pode até causar uma certa confusão no meio da igreja, mas ela é impenetrável à malignidade e indestrutível. A igreja de Cristo não pode ser destruída, a tal ponto que nem as portas do inferno podem ser suficientemente fortes e poderosas para destruir a igreja. Então, é uma promessa de Cristo à igreja. O que o Senhor observa a respeito dessa relação de Deus com a igreja, irmão Lourivaldo, essas promessas que Ele tem para a igreja, tem como a igreja enfraquecer de tal forma que ela venha a ser extinta na terra? Não, porque aquilo que Deus criou, Ele criou de uma forma que não pode ser destruída, tem que ser fortalecida, e aqueles que Deus levanta para serem condutores da palavra nas igrejas, os pastores, ele tem que ter essa mente de Cristo, pregando a verdade, porque hoje as igrejas estão preocupadas em pregar uma pregação, não fazendo uma pregação expositiva, fazendo uma indutiva, levando o povo ao erro. Aí então não é correto, mas quando o pastor ele é sincero e prega a palavra, expondo a palavra bíblica como ela é para ser, como Deus decretou e Jesus ordenou, não, ela nunca vai ser destruída. Ela pode ter algo sim de ter problemas, porque a igreja tem problema. A igreja que não tiver problema, ela não é uma igreja verdadeira, mas ela nunca vai deixar, ela nunca pode ser destruída, porque é aquele que Deus levanta para tomar conta da igreja, ele sendo fiel a Deus e fazendo as coisas corretas, essa igreja só tem a prosperar. Não em quantidade de gente, como as igrejas hoje pensam, de ser uma igreja emergente, preocupada com prosperidade e deixando
de lado, não obedecendo a regra, como a gente sabe que a gente tem. Aqui a gente tem um líder que é Deus, que a gente tem que obedecer. Ele é onisciente, onipresente e onipotente, está acima de tudo. Então, se Deus decretou, não há como ela ser destruída. Amém, é verdade. E é boa essa sua fala porque traz uma realidade que a gente tem vivido hoje. Quer dizer, durante toda a história da igreja, certamente aconteceu isso, né? De pessoas se chocarem com a igreja porque elas têm problemas, porque elas têm dificuldades. E aí muita gente desanima, se frustra, sai da igreja ou vive procurando igrejas para que se acomodem de uma forma que se agradem por causa de problemas que surgem na sua igreja. No entanto, como o irmão Lourival disse, toda igreja tem problema. Se há uma igreja que não tem problema, é porque essa não é nem igreja. Na verdade, essas pessoas que procuram por uma igreja perfeita, que não tem problemas, se elas encontrarem essa igreja, pode ter certeza, essa igreja não tem problema, porque ela não incomoda Satanás em nada, ela não incomoda o inferno em nada, e por não incomodar Satanás, por não incomodar o mundo, ela não tem problema, ela passa a ter até a simpatia do mundo, a simpatia do diabo diante dela. Uma igreja verdadeira é aquela que caminha, enquanto está caminhando, ela vai se encontrando com Satanás no caminho oposto, não é? Ela segue em direção ao reino, Satanás vem contra ela. Se ela não tem problema, pode ter certeza, é porque os dois estão andando na mesma direção, não é? Tanto Satanás como essa dita igreja aí. O texto que nós vamos ler, para tentar nessa afirmação do comentário da Confissão de Fé de Westminster, que diz que Deus concedeu à igreja uma fraternidade intrínseca e extremamente rígida, impenetrável à malignidade e indestrutível, a tal ponto que nem as portas do inferno serem suficientemente fortes e poderosas para destruí-la. Vejam o que diz aí o Evangelho segundo Mateus. A gente vai ler parte por parte. Pode deixar as coisas carregando, fica assim, mas que diz assim, do versículo 13: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Então, aqui Jesus Cristo, nesse contexto, vai trazer uma lição muito importante a respeito da igreja. Uma revelação incrível a respeito da igreja. Mas antes de trazer essa revelação, Jesus Cristo quer saber da sua igreja, ou seja, dos seus discípulos, o que é que o mundo anda falando a respeito dele. As pessoas aí fora me conhecem, o que elas dizem que eu sou? E aí, o mundo tinha compreensão, irmão Lourival, de quem era Jesus? Não tinha compreensão porque eles achavam que Jesus era apenas outro profeta, não era o Messias, o enviado de Deus, o Filho unigênito do Deus Todo-Poderoso. Então eles faziam isso, achando que era outro profeta, como anteriormente, como Jeremias, como algum profeta que eles achavam que seria João Batista. Então eles não tinham ainda essa certeza e não estavam crendo a Jesus, achando que ele era apenas outro profeta que tinha vindo. Não era o Messias da vida. Isso, então observe, Jesus Cristo ele tem interesse que os discípulos conheçam o que andam falando a respeito dele. O que o mundo anda falando a respeito de Jesus Cristo? Que tipo
tipo de consideração, como o irmão colocou aqui, que tipo de consideração essas pessoas têm por Jesus Cristo? Essas aqui que os discípulos trouxeram à tona eram pessoas religiosas, não eram fariseus, doutores da lei, né, escribas, e eles tinham essa opinião. Eles pertenciam ao mundo, apesar de eles estarem envolvidos com a palavra de Deus, eles pertenciam ao mundo. A revelação genuína não tinha chegado para eles, tinha chegado para os discípulos. Mas Jesus Cristo quer saber o que eles dizem, como eles pensam a respeito dele, né? E os discípulos sabiam muito bem, ó Senhor, nós temos averiguado por aí que o povo sai dizendo, olha, aquele homem é João Batista. Outros dizem, não, é Elias. Não, é Jeremias que voltou. Não, é algum dos profetas. Isso é desonrar a Jesus Cristo? O que o senhor acha? Eu acho que sim, meu irmão, porque se ele não der o crédito a Jesus, ele estava desonrando a Jesus, porque Jesus foi o enviado de Deus, foi superior a todos, ele veio para nos resgatar do mundo, do pecado, e ele não dando crédito a ele, fazia essa zombaria e pregando o que não convinha certo com o Evangelho, né? Até porque ele não tinha esse conhecimento ainda da Bíblia como a gente tem hoje, mas por eles querer fazer aquilo que massageava ao seu ego, eles queriam pregar só aquilo que convinha a eles, não a Deus. Ok. Isso daí, se você observar, aqui aparenta ter honras, né? Porque João Batista foi um homem honrado. Foi ou não foi? O que é que vocês aí que estão assistindo dizem? João Batista era um homem honrado, um profeta honrado? Com certeza. E Elias? Também. E Jeremias? Também. E todos os outros demais profetas também. Isso dá uma aparência de honra. E é o que o mundo faz hoje em dia. Se você conversar com as pessoas de fora que não conhecem a Cristo como Ele realmente é, a maioria deles vão falar bem de Jesus, né? Então eles vão, Jesus é maravilhoso, né? Morreu por nós e tudo mais. Eles não têm uma compreensão genuína, verdadeira de quem é a pessoa de Jesus Cristo, o quanto Ele é soberano, o quanto Ele é digno de ser honrado como Deus, como Senhor. Eles até podem dizer Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Deus, ainda podem até dizer isso, mas eles não vivem essa realidade, né? Eles aprenderam, mas eles não acreditam de fato, porque se acreditassem de fato, o que é que eles fariam? Sabendo que Jesus Cristo é Senhor, é Deus, é soberano. Qual seria o comportamento deles? Eles viveriam como vivem hoje em dia, né? Como sem compromisso, sem se submeter à palavra, fazendo as coisas que lhe agradam, né? Como o irmão Oswaldo colocou aqui, buscando pregadores que preguem aquilo que satisfaz o interesse deles. Era assim que eles viviam, se de fato eles acreditassem que Jesus Cristo é Deus e é soberano? Não, certo? Então não tem como você entender que essas pessoas dão honra a Jesus Cristo. Eles tratam a Jesus Cristo como qualquer um profeta, né? Qualquer um dos profetas, não como sendo o próprio Deus. Isso aqui revela algo bem curioso, de que, olha, o mundo eles não tem a revelação de Cristo para si, infelizmente. As pessoas de fora da igreja, eles não têm a revelação do Filho de Deus, verdadeiramente como ele se apresenta, né? Eles têm até um conhecimento superficial,
exterior, mais profundo, um sentimento genuíno e verdadeiro, quem é que tem? Quem é que tem esse conhecimento que realmente Jesus Cristo é o Filho de Deus? Os cristãos, aquele que crê em Jesus. Porque se não crê, tem esse conhecimento de maneira nenhuma. É verdade. A igreja, os cristãos, a igreja, são os únicos que detêm esse conhecimento genuíno a respeito de Jesus Cristo. Agora lembre, sempre que eu falo conhecimento genuíno, eu estou em contraponto ao conhecimento teórico, que até o ateu tem. O ateu vai conversar a Bíblia com você e vai passar muita informação verdadeira, mas para ele não é real, porque ele vive o contrário daquilo. Da mesma forma que religiosos, pessoas que estão dentro da igreja, vão falar muito bonito de Jesus Cristo, mas o comportamento deles vai ser como se eles estivessem tratando Jesus Cristo como um profeta ou como, mas não como o próprio Deus. Mas a igreja tem essa revelação. Aqueles que estavam com Jesus, aqueles que foram escolhidos por Jesus, aqueles que tinham a Jesus, e Jesus tinha a eles tinham conhecimento genuíno e verdadeiro. Que foi isso que Pedro diz aí, acompanhe. Mateus 16, não é? Diz assim: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Que tipo de responsabilidade pesa sobre a igreja diante de uma pergunta dessa feita pelo próprio Senhor? Será que Jesus Cristo parou de perguntar isso? Será que ele perguntou ali a Pedro e daí para frente não pergunta mais? Ou será que ele está perguntando para nós aqui, para aqueles que estão nos assistindo? E você? Quem diz que eu sou? E o que você diria que Jesus Cristo é? Porque essa pergunta, ela continua de pé. Jesus Cristo continua fazendo essa pergunta. Só quem pode responder de forma genuína, de forma tanto com conhecimento cognitivo como com conhecimento espiritual, só quem pode é a igreja. Essa revelação Pedro trouxe. Veja, respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, ou seja, o Messias, o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. Então, Pedro, que era um dos membros da igreja de Cristo, ele tinha essa revelação, como ele era um portador dessa revelação, e ele pôs para fora aquilo que ele conhecia de Jesus, aquilo que ele cria de Jesus Cristo. Agora veja a responsabilidade que a igreja tem. A igreja tem essa responsabilidade de saber quem é Jesus, mas não simplesmente de saber quem é Jesus de forma superficial, mas de forma verdadeira, de forma que você não queira sair de perto de Jesus, de forma que você não queira estar distante de Jesus. Só que tem uma questão: Jesus Cristo estava próximo de quem aqui? Quando essa revelação veio, Jesus Cristo estava próximo dessa multidão que dizia que ele era o profeta, que ele era o Elias, João Batista. Era deles que Jesus Cristo estava próximo? Jesus Cristo estava próximo de quem? Dos seus membros, dos seus João, Pedro, dos apóstolos. Né? Isso. Estava junto dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Ou seja, ele não estava como uma pessoa também. Não só estava aqui Pedro, não. Digamos que os discípulos estavam espalhados por aí, vivendo suas vidas, e Pedro aqui, sozinho. Não. Essa revelação veio, lógico, por Pedro, mas a igreja estava com o Senhor. Os discípulos estavam com o Senhor. Não é um indivíduo que vem para essa revelação. Pode vir por
pessoas que querem ser igreja. Você não é igreja. Você é um membro do corpo. A igreja é o corpo. Você é um membro. Então essa história de você viver a sua vida e dizer, não, eu sou igreja. Se vem para você a revelação, vem para mim também. Não vem. Pode vir ela de forma superficial. Você pode aprender isso teoricamente. Mas para você sentir ela através de sua alma, só você estando junto dos demais irmãos. Só você tendo humildade para dizer o seguinte: tudo bem, eu sei que aquela igreja tem problemas, mas ela também tem a verdade. Eu sei que aquela igreja tem problemas, mas eu não sou um ser humano sem problemas, sem pecado, perfeito. Eu não sou. Então, meu lugar é junto daqueles irmãos, buscando o aperfeiçoamento. E quando a revelação vem, digamos, o pastor prega aqui e traz revelações que estão nas Escrituras que a gente não tinha atinado. Olha, veio para o pastor essa revelação? Não. Veio pelo pastor. A revelação do que está escrito. A descoberta do entendimento do que já está ali escrito. Veio por ele, mas não para ele. Veio para todos. Para nós. Ou os discípulos não foram beneficiados com essa revelação de Pedro? O que é que acha? Foram sim. Porque até eles ainda não tinham essa certeza. Mas quando Pedro revelou que Cristo era o Filho de Deus vivo, aí despertou deles que realmente aquele era o Messias. Isso. E é isso que Jesus Cristo diz aqui, olha. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, isso é incrível. Por quê? Porque mostra que Deus se revela pela sua palavra à sua igreja. Então tem alguma coisa que o irmão recebeu aqui que a gente não conhecia, foi Deus. Pode falar. A irmã Jamil quer comentar alguma coisa. É possível ser revelado através de alguém do mundo. Por exemplo, um pastor falso na igreja acaba falando isso de forma superficial. Ia beneficiar os irmãos? Sim, boa pergunta. Muito boa pergunta. Jamil perguntou se revelações a respeito, não novas revelações, não é isso que a gente está falando aqui, nem é isso que Jamil está comentando. Novas revelações não existem. Existem as revelações que já estão na Escritura, que a gente vai aprendendo, que Deus vai desvendando, descobrindo para nós, e a gente vai crescendo. Conhecimentos podem vir através de pessoas que não sejam da igreja. Eu repasso para vocês essa pergunta enquanto eu pego um texto aqui para que o próprio texto revele a vocês. O que é que vocês acham? Conhecimento verdadeiro da revelação de Deus, da Escritura, pode vir de pessoas ímpias? Os irmãos não arriscam dizer? Vamos abrir aí em Tito, capítulo 1, versículo 12. Tito, capítulo 1, versículo 12. Aí eu vou pedir que o irmão Lourivaldo faça essa leitura. Tito, capítulo 1, versículo 12. Jamil mesmo, leia aí. Tito 1, 12. Tito, capítulo 1, versículo 12.
foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Pronto, então observe. Paulo, ele está escrevendo para Tito, para mostrar o perigo, né, daquela cultura ali, daquelas pessoas que estavam vivendo de uma forma em desacordo com a palavra de Deus. E aí, Paulo está usando as palavras de quem? Deles mesmos. De um filósofo, né, que era muito conceituado entre os cretenses. E aí, Paulo está dizendo, olha, ele está negando ou confirmando o que esse filósofo disse? Confirmando. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Abram aí em Atos dos Apóstolos. Vamos ver aqui Atos, capítulo 17, Atos capítulo 17. Paulo aqui, ele está em Atenas, pregando para filósofos, e observe que coisa curiosa. Ele entra lá e vê que tem altares para todo tipo de Deus, né? Eram tantos deuses que, não sabendo mais a que erguer um altar, eles ergueram um altar ao Deus desconhecido. E aí Paulo diz: olha, esse Deus desconhecido a quem vocês adoram é o que eu estou aqui para anunciar. E faz uma pregação aí, né, em cima disso, assim, ele vai trabalhando em cima disso. Veja no versículo 23, 17 e 23. Ele diz: porque, passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito. Veja bem, aí agora Paulo vai pegar uma revelação ou uma informação que era compatível com a verdade que Deus revelaria agora a Paulo, que esteve já de posse de alguém que não era cristão, certo? Como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele somos geração. Aí Paulo pega essa
verdadeira. Por que verdadeira? Porque seria escriturística, estaria nas Escrituras e está nas Escrituras depois que Paulo a confirmou. Só que antes de Paulo, antes da Escritura confirmar algum conhecimento, você não pode dizer que é a verdade. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata e a pedra trabalhadas por arte e imaginação de homem. No entanto, Paulo pegou a informação de um filósofo deles, de um poeta, a qual Deus entregou aquela fagulha da verdade, pegou aquela fagulha de verdade e disse: aqui sim, Deus confirma. Olha aqui eu colocando na Escritura. E o que essas pessoas de fora conhecem de Deus pode sim, até muitas vezes, para envergonhar o cristão, aquele que não estuda a Bíblia. Uma pessoa que não tem assim compromisso nenhum com Cristo, fala alguma coisa, você da Escritura, e você diz: eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha pensado nisso. Meu Deus, essa pessoa nem cristão é, que vergonha. Aí você vai se comparar a Balaão, né? Que teve que ser repreendido, teve que ouvir uma pregação de uma mula, um animal irracional. Que vergonha, né? E que vergonha para nós, se não conhecermos o nosso Senhor. Como igreja, recebemos de Deus esse privilégio de termos não só conhecimento teórico, mas conhecimento prático. E o mundo só tem conhecimento teórico, a gente tem os dois, e muitas vezes a gente não busca como deveríamos, tanto para instruir os desavisados, quanto para calar a boca dos que pervertem o conhecimento de Deus. Não é, irmão? Verdade. Porque a gente tem um conhecimento de Deus, a gente tem que levar aquele conhecimento para aqueles que não têm. Porque muitos daqueles falam em Deus, mas de boca para fora. Porque ele não tem essa responsabilidade de estar levando o Evangelho perfeito como ele tem que ser. Então, dizer que eu tenho a Deus, mas faz o quê? Não obedece, sabendo que Deus é quem escolhe o homem para ser santo, santificado. E eles aí fora, ele não justifica a santidade dos homens. Eu estava agora há pouco, em 10 anos, uma igreja aí canonizou 900 santos. Quer dizer que tem valor para eles aqueles que eles fazem e dizem que é santo, mas aquele que é justificado por Deus, escolhido por Deus para ser santo, para eles não tem valor nenhum. Eles buscam aquele Deus que ele mesmo constrói, fazendo aquelas igrejas adorando aquele santo feito por mão de homem, mas esquece de Deus, que é o Todo-Poderoso, esquece de Cristo, que é o enviado, o Todo-Poderoso, porque todo poder foi dado no céu e na terra a Jesus através do seu Pai, que é Deus. Amém. Jamile, a pergunta foi respondida, ficou alguma brecha, alguma dúvida? Não? Que bom. Então, irmãos, nós vamos ficar por aqui. Nós vamos dar continuidade a esse texto, porque é nesse texto que Jesus Cristo diz o seguinte: que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, certo? Contra a igreja. E veja, não é que aqui Bezerro seja a igreja, não, mas nós compomos parte dessa igreja. Mas se você se afasta da comunhão, você não pode dizer que é igreja, né? Você tem que desconfiar até desse comportamento, porque o comportamento é estar junto de Jesus, e Jesus está junto do seu povo. Ele não deixa o seu povo porque alguém não quer o povo dele. Se alguém não quer o povo dele, ele tem interesse por esse? Não. Cristo só quer aquele que quer o povo dele. É por isso que Davi, nas suas orações, dizia: deixa eu ver a prosperidade dos teus eleitos, eu quero me alegrar com a prosperidade deles. Davi, ele queria estar, os salmistas, eles queriam estar com quão bom e agradável é ver os irmãos em união. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então
Então você vê tantos patriarcas, como os profetas, como os cristãos, amando essa comunhão. Aí chega uma pessoa e diz: eu estou fora. E aí quer o quê? Que Cristo esteja com ele, quando ele não quer estar com Cristo, junto do povo de Cristo. Então cuidado, meus irmãos, com esse tipo de comportamento, tá? Encerramos por aqui. Deus abençoe a todos e até a próxima quinta-feira.